Se você assistia desenhos no começo dos anos 2000, principalmente na TV Cultura ou no Discovery Kids, é bem provável que você tenha conhecido dois irmãos muito especiais. Um garoto calmo, responsável e uma menininha pequena, cheia de imaginação e opiniões fortes. Hoje eu quero te convidar a voltar no tempo para relembrar um desenho que parecia simples à primeira vista, mas que era cheio de carinho e significado. Estou falando de Charlie e Lola. E sim, esse desenho tinha ensinamentos, mas não aqueles ensinamentos óbvios, como letras, números ou cores. Charlie e Lola ensinava coisas muito mais sutis e importantes, como convivência, paciência, empatia, imaginação e a forma como as crianças enxergam o mundo. Era um desenho que falava direto com o coração, tanto das crianças quanto dos adultos que assistiam junto. Charlie! Charlie e Lola! O desenho surgiu no início dos anos 2000 e foi baseado nos livros infantis da escritora Lauren Child, que já faziam muito sucesso no Reino Unido. Com a popularidade dos livros, a história acabou sendo adaptada para a televisão em uma produção britânica que estreou em 2005. Desde o começo a ideia era clara: criar uma animação que parecesse um livro infantil ganhando vida, respeitando o estilo do desenho original, o ritmo das crianças pequenas e a maneira única como elas pensam e se expressam. Isso fica muito claro logo nos primeiros episódios. Diferente de desenhos cheios de ação, gritos e cores piscando o tempo todo, Charlie e Lola tinha um ritmo mais calmo, quase aconchegante. Era um desenho que não precisava chamar atenção aos gritos, ele simplesmente conversava com quem estava assistindo. Solte sua imaginação e venha brincar com Charlie e Lola num mundo de fantasias. De muito especial. De segunda a sexta, 10h55 da manhã. Eu estou super hiper ansioso. E você, Lola? Sabe onde? Não me diga. Deixa eu tentar adivinhar. Mas você não quer que eu te dê uma dica desse tamaninho? Charlie e Lola. A história girava em torno da relação entre os dois irmãos. Charlie era o irmão mais velho, responsável, cuidadoso e sempre tentando fazer a coisa certa. Ele gostava de futebol, de brincadeiras simples e tinha uma postura mais madura para a sua idade. Já Lola era a irmã mais nova, pequena, falante e extremamente imaginativa. Ela via o mundo de um jeito totalmente diferente. Para Lola, qualquer coisa podia virar uma grande aventura ou um grande problema. E era justamente nesse contraste que o desenho se destacava. Charlie não era apenas o irmão mais velho mandão. Ele era paciente, compreensivo e sempre tentava ajudar a Lola a entender situações novas. E a Lola não era apenas teimosa, ela era curiosa, criativa e cheia de personalidade. Muitas vezes ela se recusava a fazer coisas simples, como comer certos alimentos, dormir sozinha ou ir à escola. Mas o desenho nunca tratava isso como birra sem motivo. Sempre ficava claro que por trás do não da Lola existia algum sentimento, como medo, insegurança, dúvida ou simplesmente a vontade de ser ouvida. E em seguida, a viagem continua pelo mundo da imaginação de Charlie e Lola. Eu gostei bastante. Não perca, nesta quarta, 6 da tarde, na Matinê Cultura. A maioria dos episódios começava com um problema do dia a dia. Lola não queria comer tomate, tinha medo de ir ao médico, não queria dormir sozinha ou achava algo simples assustador demais. E aí aparecia o grande diferencial do Charlie. Ele nunca resolvia a situação brigando ou mandando. Em vez disso, ele usava a imaginação da própria Lola para ajudá-la. Transformava o tomate em algo divertido, o quarto escuro em uma aventura ou uma situação chata em uma brincadeira criativa. Isso mostrava algo muito bonito, que entender o jeito da criança pensar funciona muito melhor do que simplesmente impor regras. Às vezes, a Lola é um pouco exagerada. Estou extremamente, absolutamente fervendo. Mas o Charlie tem toda a paciência do mundo. Você quer um pouco do meu sorvete, Lola? É por isso que, além de irmãos, eles também são melhores amigos. Isso! É isso aí! Charlie e Lola, episódios inéditos todo fim de semana, às 9h10 da manhã, aqui no Discovery Kids. Além de Charlie e Lola, o desenho também apresentava outros personagens importantes que ajudavam a enriquecer as histórias, como Marv e Lotta. Marv era o melhor amigo do Charlie. Eles tinham a mesma idade, eram vizinhos e estudavam na mesma escola. Marv adorava jogar futebol e passar o tempo no parque com Charlie. A amizade dos dois era simples e tranquila, mostrando aquele tipo de companheirismo comum entre crianças, sem grandes conflitos, mas cheio de cumplicidade. Lotta era a melhor amiga da Lola. Ela morava na rua de baixo em uma casa pequena e tinha a mesma
mesma idade da Lola. As duas se conheceram no primeiro dia de aula e desde então se tornaram inseparáveis. Elas se imitavam o tempo todo e sempre achavam que estavam cochichando, quando na verdade estavam falando alto. Lota costumava se deixar levar pelas ideias da Lola e quase sempre aceitava todas as suas sugestões, o que rendia situações engraçadas e muito reais para quem já teve uma amizade assim na infância. Alô? Irmãos são para brincar e se ajudar. Charlie, me dá uma ajudinha. Apoie a cabeça e depois vire assim. Lola, pare com essa bateção. Eu tentei, mas eu não consigo. O que seria do Charlie sem a Lola? E você gostou? Eu adorei. Charlie! Charlie e Lola. A seguir, aqui, no Discovery Kids. Também existia o Soren Lorentzen, o amigo imaginário da Lola. Ele era o seu confidente mais fiel, alguém com quem ela podia conversar sobre qualquer assunto. Só a Lola conseguia vê-lo e falar com ele. Quando outras pessoas estavam por perto, Soren se tornava invisível e transparente. Juntos eles conversavam livremente, faziam perguntas e tentavam entender o mundo. O Soren representava muito bem o universo interno da Lola e a importância da imaginação na infância. Estes são os irmãos Charlie e Lola. Eles têm muita imaginação. Quer ver só? Adoram ler, brincar. Todo tipo de diversão. E você, vem brincar também. Legal. De segunda a sexta, 10 da manhã, no Quintal da Cultura. Outro ponto muito marcante de Charlie e Lola era o visual do desenho. A animação parecia feita à mão, com colagens, recortes e desenhos que lembravam papel, tecido e lápis de cor. Nada era perfeitamente alinhado, e isso não era um erro, mas uma escolha artística. Esse estilo ajudava a passar a sensação de que estávamos dentro da mente de uma criança, onde tudo é um pouco bagunçado, criativo e cheio de possibilidades. O visual fazia o desenho se destacar completamente de qualquer outro da época. O formato dos episódios também ajudava muito. Eles eram curtos, diretos e sempre focados em uma situação específica. Não existiam grandes histórias contínuas ou vilões. Cada episódio funcionava como uma pequena lição emocional. Tudo começava com um problema simples, passava pela confusão causada pela imaginação da Lola e terminava com uma solução criativa, quase sempre baseada em conversa, paciência e carinho. Não havia punições pesadas, apenas aprendizado. E talvez esse seja o maior valor do desenho. Lola? Charlie e Lola mostrava que aprender não precisa ser algo rígido, que crescer envolve errar, ter medo, mudar de ideia e experimentar coisas novas no seu próprio tempo. Mostrava que irmãos brigam, se irritam, mas também se amam e se apoiam. E mostrava, acima de tudo, que crianças sentem tudo de forma muito intensa e que esses sentimentos precisam ser respeitados. Ao longo dos episódios, o desenho abordava temas como alimentação, amizade, escola, autoestima, medo, empatia e criatividade. Tudo isso sem nunca parecer uma aula. Era como ouvir uma história antes de dormir, daquelas que acolhem, acalmam e fazem pensar. Com o passar do tempo, Charlie e Lola se tornou um grande sucesso internacional. O desenho foi exibido em vários países, ganhou prêmios e virou referência quando se fala em animação infantil sensível e respeitosa. Muitos adultos lembram da série com carinho até hoje, porque ela representava um tipo de conteúdo que confiava na inteligência emocional das crianças. Quando o desenho chegou ao fim, depois de 3 temporadas e mais de 70 episódios, deixou uma sensação diferente da maioria dos programas infantis. Não foi um final dramático, foi como se a história tivesse cumprido seu papel, como se Charlie e Lola tivessem crescido junto com quem assistia. Charlie e Lola não era apenas um desenho infantil, era um retrato delicado da infância, um lembrete de que crescer pode ser confuso, engraçado e até assustador às vezes, e que ter alguém disposto a ouvir, explicar e imaginar junto faz toda a diferença. Agora me conta aí, você assistia esse desenho no Discovery Kids ou na TV Cultura? E eu te espero agora no próximo vídeo.